Olá pessoal, eu sou a Diana Lucena, escrevente técnico judiciário. Eu já vim continuar falando do CPC, do Código de Processo Civil. Quero falar da audiência de instrução e julgamento. E eu estava vendo aqui o tanto de coisas que a gente já falou do CPC. Nós falamos de 16 coisas: impedimento e suspeição, dos auxiliares da justiça, da forma, do tempo, do lugar, dos prazos, da citação, das cartas, das intimações, das tutelas, da petição inicial, do pedido, da improcedência da petição inicial e do indeferimento da petição inicial, e da improcedência liminar do pedido, da audiência de conciliação e mediação, da contestação, reconvenção, revelia, extinção do processo, saneamento, no caso o estado do processo, E agora nós vamos falar da audiência de instrução e julgamento, e mais para frente nós temos aí outros assuntos que são um pouco mais extensos, para falar do CPC, para finalizar essa legislação aí no concurso do Tribunal de Justiça, que é das provas, a sentença e a coisa julgada, a liquidação da sentença, o cumprimento da sentença e os recursos, que são de apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, Mas então vamos que vamos, aí já falamos de 16 coisas e agora é a 17ª, dessa lei que é tão extensa, mas que dá para estudar sim, e eu trago parte por parte, porque foi quando eu estava estudando a que eu tive mais dificuldade. Eu acredito que, assim como eu, tem pessoas que também têm dificuldade nessa lei. Então vamos aí para a lei seca, como eu já disse nos outros vídeos, e se você não viu os outros vídeos, dá uma olhada aí que tem uma playlist só de CPC, tem uma playlist do Código de Processo Penal e tem uma playlist do Código Penal. Também tem vídeos anteriores falando de raciocínio lógico, de português, matemática, da prova de digitação aí, de formatação para esse concurso do Tribunal de Justiça e de como estudar, como eu estudo por ciclo, como que eu fiz para estudar. Então dá uma olhada nas playlists porque tem coisa muito interessante aí. Vamos para a lei seca. Então, capítulo 11, falando da audiência de instrução e julgamento, artigo 358. No dia e na hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outros processos que dela devam participar. Lembrando que sempre tem o advogado aí no CPC, tem que ter aí tem que ter advogado. A parte que não precisa de advogado são os juizados especiais, então sempre vai ter o advogado. Artigo 359. Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a arbitragem. Então, independente se já teve aí uma audiência de conciliação e mediação, independente se já teve arbitragem, se já teve vários meios aí para tentar fazer com que as partes se conciliem, o juiz ele pode aí tentar conciliar essas partes, Nessa audiência de instrução e julgamento, ele tentará conciliar as partes. O juiz exerce o poder de polícia, incumbindo-lhe manter a ordem e o decoro na audiência, ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportem inconvenientemente, requisitar quando necessário força policial, tratar com urbanidade as partes, os advogados, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo, registrar em ata com exatidão todos os requerimentos apresentados em audiência. Artigo 361. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem preferencialmente, gente? Não é obrigatório e é aqui que as questões elas vão tentar te enganar. Tem que ser nessa ordem? Sim. O padrão é nessa ordem? Sim. Mas é obrigatório ter essa ordem? Não. É preferencialmente. Então, primeiro, como que vão ser as provas orais aí? Primeiro, o perito e os assistentes técnicos que responderão
aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo e na forma do artigo 477, caso não respondido anteriormente por escrito. 2. O autor e, em seguida, o réu, que prestarão depoimentos pessoais. E 3. As testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas, tá? Então, elas serão inquiridas aí para prestar o testemunho, e primeiro as do autor e depois as do réu, tá? Parágrafo único. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou apartear sem a licença do juiz. Com licença do juiz pode? Pode. Sem a licença do juiz, os advogados do Ministério Público, eles não podem intervir aí nesse depoimento das partes, do perito, do assistente técnico e das testemunhas. Artigo 362. A audiência poderá ser adiada 1. Por convenção das partes, ou seja, o acordo aí entre as partes. 2. Se não puder comparecer por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar. E 3. Por atraso injustificado do seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Então, por atraso injustificado, se fosse justificado, beleza, mas se for injustificado esse atraso aí da audiência por mais de 30 minutos, né, um tempo superior a 30 minutos, aí pode sim ter o adiamento dessa audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 1º. O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência e, não o sendo, o juiz procederá à instrução. Então, se houve aí qualquer impedimento aí para que ocorra a audiência, tem que ser apresentado antes da abertura da audiência. O juiz poderá dispensar a produção de provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. Então, faltou o advogado, faltou o defensor público ou o Ministério Público, pode sim, o juiz ele vai dispensar a produção de provas requeridas por essa parte, pelo advogado, pelo defensor ou pelo Ministério Público. Quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas, tá? Então, cuidado com isso, pode cair também. Artigo 363. Havendo a antecipação ou adiamento da audiência, o juiz de ofício ou a requerimento da parte determinará a intimação dos advogados ou da sociedade de advogados para ciência da nova designação. Que aí vai ter que ter uma nova data, vai ter que intimar as partes, é isso que quer dizer esse artigo. Artigo 364. Finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, da intervenção do Ministério Público no processo, né? Sucessivamente, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10 minutos a critério do juiz. Então, o prazo máximo é 30 minutos, sendo 20 minutos prorrogáveis por mais 10, para que o advogado do autor primeiro, depois o advogado do réu e depois o Ministério Público sejam ouvidos, tá? Após todas as partes aí terem sido ouvidas. Parágrafo 1º. Havendo litisconsorte ou terceiro interveniente, o prazo que formará com o da prorrogação um só todo, ou seja, os 30 minutos, dividir-se-á entre os do mesmo grupo. Então, se tem aí mais de um autor, vai pegar esses 30 minutos e vai dividir aí por esses autores. Ou, se tiver mais de um réu, vai pegar esse tempo e dividir aí pelos réus, né? Se não convencionarem de modo diverso. Então, se eles acordarem aí de modo diverso, pode ocorrer aí de forma diferente. Quando a causa apresentar questões complexas,
Então, cuidado, só quando apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral, que seria esses 20 minutos prorrogáveis por mais 10, poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso, de sua intervenção em prazos sucessivos de 15 dias, assegurada a vista dos autos. Então, vai ter aí. É um caso complexo, o juiz vai determinar que tragam aí por escrito essas razões finais, para que depois o juiz dê a sentença, né? E aí tem esse prazo aí de 15 dias e assegurado a vista dos autos. Por quê? Se for um processo físico, vai retirar o encargo lá do cartório, a parte, por exemplo, o advogado do autor vai fazer suas razões finais, depois a parte ela vai pegar em carga para ver aí, né, para dar vista nesses autos, e também vai ter 15 dias para dar suas alegações finais, e depois também o Ministério Público e nesse meio tempo aí o advogado do autor pode ter a vista aí do processo, do que a parte ré disse, do que o Ministério Público disse. Artigo 365. A audiência ela é una e contínua. Eu não trouxe questões aí no final sobre isso, mas eu acredito, eu coloquei em vermelho aí, porque isso pode ser uma questão de prova, porque a regra é que ela seja una e contínua, seja só uma audiência e já resolva tudo, né? E não tenha interrupções, mas podendo ser excepcional e justificadamente cindida na audiência de perito ou de testemunha, desde que haja concordância das partes. Então, ela pode ser dividida. Começou a audiência, aí ela faltou alguma parte que realmente tem que ter no processo, ela pode continuar no outro dia, então ela pode ser cindida, tá? Mas, de regra, ela é una e contínua. Parágrafo único. Diante da impossibilidade de realização da instrução, do debate e do julgamento no mesmo dia, o juiz marcará seu prosseguimento para a data mais próxima possível, em pauta preferencial. Artigo 366. Encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, o juiz proferirá sentença em audiência ou no prazo de 30 dias. De praxe aí, a regra é que já tem audiência, muitos cartórios que eu já vi assim, né? E o juiz já deu a sua sentença ali na própria audiência e já saem todos intimados. Porém, se ele pedir aí razões finais escritas, não tem como ele dar na própria audiência a sentença, né? Então, ele tem esse prazo aí de 30 dias. Ou então, na própria audiência mesmo, que seja, tem o debate, sejam oferecidas as razões finais, ele pode pedir aí um prazo maior e não dar a sentença na própria audiência, mas dar aí dentro desse prazo de 30 dias. Artigo 367. O servidor lavrará, sob ditado do juiz, termo que conterá em resumo o ocorrido na audiência, bem como por extenso os despachos, as decisões e a sentença se proferida no auto. Então, em resumo, é o que aconteceu na audiência, e por extenso é o que o juiz vai decidir, os despachos, as decisões e a sentença se proferido no ato, na hora da audiência. Então, ele tem que ser por extenso. Parágrafo 1º. Quando o termo não for registrado em meio eletrônico, o juiz rubricar-lhe-á as folhas, que serão encadernadas em volume próprio. E aí são os processos físicos, né? Ele vai ter que assinar, rubricar ali as folhas, porque é um processo físico, ainda não é eletrônico. Se fosse eletrônico, ele daria a sua assinatura eletrônica no processo. Parágrafo 2º. Subscreverão o termo, né, o termo da audiência, o juiz, os advogados, o membro do Ministério Público e o escrivão ou chefe de secretaria que estiver ali acompanhando a audiência. Dispensadas as partes. Então, as partes, elas não precisam, o autor e o réu não precisam assinar esse termo, né? Exceto quando houver ato de disposição para cuja prática os advogados não tenham poderes. Então, na procuração,
que a parte dá para o advogado, tem ali todos os poderes: transigir, receber, dar quitação, tem vários poderes. E se por acaso não tiver poder para, em alguma sentença, alguma coisa que foi dada, aí a parte é obrigada a assinar. Mas, caso contrário, em regra, as partes não precisam assinar o termo da audiência. Parágrafo 3º. O escrivão ou chefe de secretaria transladará para os autos cópia autêntica do termo de audiência. Eles vão juntar lá, né, colocar no processo físico. Tratando-se de autos eletrônicos, observar-se-á o disposto neste artigo em legislação específica e nas normas internas dos tribunais, que é nas normas da corregedoria, né? Parágrafo 5º. A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica. Parágrafo 6º. A gravação a que se refere, essa gravação aí de imagem, áudio, meio digital ou analógico, ela pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Então, você pode, a parte autora ou a parte réu, ela pode gravar a audiência, e isso independe de autorização judicial, já está previsto na lei. Artigo 368. A audiência será pública, ressalvadas as exceções legais, né? Aquelas de segredo de justiça. Então é isso, vamos aí para as questões. No próximo vídeo a gente vai falar das provas, é outro assunto bem extenso. Mas antes de irmos para as questões, deixa aí seu like para dar aquela motivada e aquele incentivo para o canal, para que eu possa continuar gravando vídeos. Compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Quem quiser me mandar mensagem lá pelo direct do Instagram, @DianaLoucena, eu respondo por lá também as dúvidas. Tem muita gente aí mandando agradecimentos, obrigado a todos. E tem pessoas também mandando dúvidas. E deixa aqui também nos comentários dos vídeos que eu respondo também, tá bom? Então vamos aí para as questões. Então essa aqui é de 2016. Quanto à audiência de instrução e julgamento em procedimento comum, assinale a alternativa correta. Letra A. O juiz poderá dispensar a produção de provas requerida pelo Ministério Público ou pelo defensor público se o promotor de justiça ou o defensor público não comparecerem à audiência? Perfeito, foi o que nós lemos na letra de lei. A letra A é o nosso gabarito, mas nós vamos ver os erros das outras alternativas. Letra B. Será possível a gravação da audiência em imagem e áudio pelas partes em meio digital ou analógico somente se houver autorização judicial? E essa parte que está errada, né? Porque ela independe, sim, é possível ter essa gravação, mas ela independe de autorização judicial, já está na lei. Não precisa ter uma autorização judicial para as partes gravarem aí suas audiências. Letra C. Nas provas orais produzidas em audiências devem ser ouvidas obrigatoriamente não, né, gente? Preferencialmente. Devem sim ser ouvidas nesta ordem, mas é preferencialmente, por isso que está errada essa alternativa. E aí, preferencialmente, devem ser ouvidas o quê? O perito e os assistentes técnicos, o autor e o réu que prestarem depoimentos pessoais, as testemunhas arroladas pelo autor e, por último, as testemunhas arroladas pelo réu. É esta ordem sim, gente, mas não é obrigatoriamente, é preferencialmente. Então, aquela pessoa que não se atentou a isso vai marcar a alternativa C como correta e aí vai errar a questão. Então, muito cuidado com isso. Letra D. Instalada a audiência, o juiz pode deixar de tentar conciliar as partes se já tiver empregado anteriormente outros métodos de solução consensual de conflitos? Não, né, gente? Ele é obrigado aí, ele deve tentar conciliar as partes na audiência de instrução e julgamento, mesmo que já tenha tentado essa conciliação por outro modo, como a audiência de mediação ou arbitragem, tá?
Letra E. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou apartear independentemente de licença de juiz? Não, independente de licença de juiz, não. Tem que ter a licença do juiz para que os advogados e o Ministério Público possam intervir aí nos depoimentos das partes, tá? Então, muito cuidado com isso. Número 2 é de 2017 e essa daí é para escrevente, então muitos vão tentar fazer essa prova, mas eu já trouxe essa questão. Numa audiência de instrução e julgamento, o juiz determinou que primeiro se ouvissem as testemunhas das partes e após isso fossem prestados esclarecimentos dos peritos. Além disso, no momento dos debates orais, numa ação em que havia interesse de menores, concedeu prazo de 40 minutos para o advogado do autor e de 30 minutos para o advogado do réu e para o promotor de justiça se pronunciarem. Então, nós temos aí duas coisas que aconteceram na audiência. Primeiro, quando você vai conceder um prazo diferente para uma parte do que para outra, cuidado, porque geralmente assim, tudo que eu li até hoje, os prazos são iguais, tá? Para ambas as partes, então muito cuidado. Se ele concedeu 40 minutos para o advogado do autor e 30 minutos para o advogado do réu, aí já tem algo errado, porque não pode ser um tempo diferente. A lei tá para todos, ela tem que ser justa, né? Então não pode acontecer isso. Diante dessa situação, é correto afirmar que o juiz somente errou ao intervir a ordem da oitiva do perito, tendo em vista que a lei determina que obrigatoriamente sejam ouvidos primeiro o perito e depois as testemunhas? Não, preferencialmente vai ser ouvido os peritos. Então aqui, por mais que o juiz ele tenha mudado essa ordem, ele pode mudar essa ordem. O padrão é ouvir os peritos e os técnicos, né? Depois as partes, sendo o autor e o réu, e depois as testemunhas do autor, depois as testemunhas do réu, mas não é uma obrigatoriedade, por isso essa questão está errada. Letra B. Acertou em todos os seus atos, pois a ordem da oitiva é passível de modificação a critério do juiz, bem como os prazos. Não, os prazos eles não podem ser estipulados, eles não devem ser estipulados pelo magistrado, tem a ordem certa, 20 minutos prorrogáveis por mais 10, né, para cada uma das partes. Letra C. Errou na questão da inversão da ordem das provas em audiência, bem como ao conceder o prazo maior para uma das partes em detrimento das outras, ferindo o princípio de igualdade processual. Ele não errou, né? Ele pode mudar essa ordem, mas tem que tomar cuidado aí, do jeito que é formulada a alternativa. Letra D. Errou unicamente ao conceder o prazo para o Ministério Público, tendo em vista que somente as partes devem participar dos debates orais. Eu já nem vou terminar de ler essa questão, porque o Ministério Público também pode participar dos debates orais para os advogados do autor, do réu e o Ministério Público, tá? Se for necessário ele intervir no processo. Letra E. Acertou ao intervir a ordem da colheita de provas em audiência, pois não há uma obrigatoriedade nesse roteiro, certo? Mas errou ao fixar limite de tempo de 40 minutos para o pronunciamento em razões finais do advogado do autor, prazo superior ao estabelecido em lei? Sim, o prazo máximo é 30 minutos, sendo 20 minutos prorrogáveis por mais 10. Então a letra E é o nosso gabarito. E vamos aí para número 3. Eu quis trazer essa questão, ela é de 2015, né, para advogado, porque ela entra um pouco em conflito no que eu disse na questão anterior. Eu disse que não há obrigatoriedade.
da ordem aí, mas tá certo, realmente não há obrigatoriedade. Mas você tem que ter muita atenção no que as alternativas estão trazendo para você, o que parece mais correto, tá? É claro que uma prova de advogado ela vai ser muito mais difícil do que uma prova para escrevente, então o padrão de escrevente é que seja realmente letra de lei, é que seja mais tranquilo, é que tenha uma pegadinha ou outra mudando as palavras, em vez de preferencialmente tá obrigatoriamente, sempre mudar, eles vão mudar aí só as palavras mesmo, pelo menos o que eu vi até hoje foi isso, mudando poucas coisas, mudando as palavras do que está escrito na letra de lei. Então a questão 3, ela traz, em uma audiência de instrução e julgamento, o juiz ao conduzir os trabalhos, primeiro acolheu o depoimento pessoal do autor na presença do réu e o do réu também com a presença do autor. Logo após, fez a oitiva das testemunhas, primeiro as do réu e depois as do autor. Por fim, escutou o perito para fim de esclarecimentos. Então, viu que ele inverteu a ordem aí, né? Que o perito que era para ser primeiro, depois era o autor, depois o réu e depois as testemunhas do autor e as testemunhas do réu. E aqui ele inverteu a oitiva das testemunhas, ele colocou primeiro as do réu e depois as do autor, mas é ao contrário, primeiro do autor e depois do réu. Então vamos aí. Diante do quadro exposto e do que determina expressamente no CPC, é correto afirmar que o juiz, aí letra A vai falar acertou, B errou, C errou, D acertou ou E errou, mas nós vamos ver as justificativas para eles dizerem por que acertou e por que errou. Então, letra A. Acertou na sua conduta, tendo em vista que oportunizou as partes valerem-se de ampla defesa e do contraditório nessa fase do processo conhecido como postulatória. E aí a gente já tem um erro porque essa fase não é postulatória. Letra B. Errou uma vez que o depoimento pessoal do autor só pode ser colhido na ausência do réu, sendo que nos demais atos praticados durante a audiência de instrução, o julgamento observou rigorosamente as regras do CPC, que não, né? Ele não observou rigorosamente, tá? Porque se ele tivesse observado, ele teria feito na ordem correta. Letra C. Errou em todos os seus atos, tendo em vista que primeiramente deveria ter colhido o depoimento do perito, para após colher o depoimento pessoal do autor na ausência do réu e, enfim, o depoimento pessoal do réu e após realizar a oitiva das testemunhas do autor e em primeiro lugar para depois ouvir as do réu. E aí a letra C eu coloco um asterisco porque pode estar porque pode estar correta. Eu só ficaria em dúvida nessa parte na ausência do réu porque a gente não leu sobre isso. Letra D. Acertou na sua conduta, tendo em vista que oportunizou as partes valerem-se de ampla defesa e do contraditório nessa fase do processo conhecida como instrutória. E aí a gente tem que ver, será que realmente valeu-se... teve essa ampla defesa aí do contraditório, porque se a ordem das testemunhas foram ao contrário, e se os peritos só foram ouvidos no final, como que teve aí essa ampla defesa e o contraditório? Porque como eles podiam falar de algo que nem foi apresentado ainda, como os peritos poderiam ter apresentado as provas, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Letra E. Errou uma vez que o depoimento pessoal do autor só pode ser colhido na ausência do réu e ainda porque trocou a ordem das provas orais, sendo que primeiro deveria ter colhido o depoimento das testemunhas do autor e depois as do réu, para após colher o depoimento pessoal das partes e por fim ter arguido o perito para que prestasse esclarecimentos. Então aí também inverteu as ordens, né? Falou para primeiro colher das testemunhas, para depois colher das partes, para depois do perito. Não, a ordem é perito, depois as partes e depois as testemunhas do autor e depois do réu.
Então, a alternativa E ela está incorreta. E olhando para todas essas alternativas, eu sinceramente eu ficaria em dúvida entre a C e a D, porque poderia ser aí que eu ficasse com dúvida, mas a letra C é o nosso gabarito, é o que está mais correto, e a gente aprende mais uma coisinha, né? Que o depoimento pessoal do autor tem que ter aí a ausência do réu, mas é claro que essa é uma questão para advogado, e um advogado ele teria que saber isso, são outros detalhes que cobram para advogados e não para escrevente. Mas segue aí o que a gente leu, as questões de escrevente elas são mais fáceis, mas eu vim trazer assim essa questão porque a banca ela pode trazer uma questão parecida aí pra gente, falando sobre as ordens. Então você tem que ler e ver qual alternativa é mais semelhante ao que está escrito na letra de lei, tá? É isso, gente. Eu vou mostrar o gabarito aqui para vocês. Número 1A, 2E e 3C. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seu like se você curtiu. Compartilha com seus amigos. Inscreva-se no canal. Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Bons estudos. Gente, e uma dica, por favor. Não deixe, eu tô aqui trazendo só legislação, mas não deixe as matérias básicas de lado. Elas são 60% da sua prova. Então, português, matemática, informática, raciocínio lógico, atualidades, você tem que estudar tudo isso, não pode deixar de lado, tá? A legislação, ela acaba sendo a parte mais tranquila se você não sabe as partes básicas, porque 60% da prova, se você acertar as matérias básicas, você só precisa acertar aí 20, 25, 30% da legislação, né? Então, cuidado com isso. E até o próximo vídeo e bons estudos!